todo esse processo de crescimento econômico que foi muito bem apresentado pelo meu colega, ele na realidade é um processo recente, é um processo praticamente dos anos 2004 para cá. Na realidade nós temos uma década dos 2000 que se diferencia fortemente das duas anteriores, porque nas duas anteriores nós tivemos um processo de semi-estagnação industrial, um crescimento médio em torno de 2%, então um crescimento muito baixo no nível de crescimento da população. Então, a partir de 2004, nós temos uma mudança de trajetória, e essa mudança de trajetória, ela está ainda por ser caracterizada e melhor explicada, para que a gente possa fazer qualquer exercício de previsão, projeção. Porque um processo de crescimento em curso, ainda está em curso, e tem problemas decorrentes da sua própria natureza. Na verdade, eu vou me situar relativamente a duas grandes questões, duas grandes determinantes desse crescimento, pelo tempo que tem aqui, e também porque são determinantes que são específicos dessa década e que não são relevantes das décadas precedentes. Ou, pelo menos, não são tão relevantes quanto nesse período. O primeiro determinante é que há uma nova, ou uma inserção diferente no Brasil no comércio internacional, que era o setor sob constrangimento forte até a crise cambial de 99. O comércio exterior no Brasil passava por processos de perda de participação externa, e numa década praticamente você multiplica por 4 o tamanho desse comércio. Você passa de uma exportação de 50 para uma exportação de 200 bilhões de dólares em 10 anos. Isso é um movimento inusitado. Tá? Esse movimento foi fortemente, que corresponde a ganho de competitividade externa, é um movimento concentrado em setores que contam com a chamada vantagem comparativa natural na sua cadeia produtiva ou no seu produto final. Essa característica é muito importante porque ela vai, de certa forma, configurar espacialmente uma determinada distribuição da produção e da sua especialização setorial. Segundo determinante, independente deste, portanto, também codetermina a expansão econômica do período, é a forte presença dos direitos sociais fiscalmente onerosos como vetor de melhoria na distribuição da renda do trabalho. Depois eu vou mostrar uma tabela sobre isso, que é a única tabela que eu preparei, mas eu vou deixar para o final, porque esse é um argumento que às vezes a gente usa, e muitos colegas meus críticos à esquerda dizem, mas isso não é bem assim, isso é propaganda. Não é propaganda. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que não se briga com os fatos. Você pode interpretar no sentido do outro. Mas há, evidentemente, pelo ponto de vista da renda pessoal ou da renda funcional, uma mudança de trajetória na década da renda do trabalho, com relação, da renda do trabalho não são só salários, né? Com relação ao conjunto da renda interna. E essa trajetória de mudança, ela está concentrada, né, em baixos salários. Dada a década dos 2000, vai levar a
processo de crescimento do emprego formal, o emprego, portanto, vínculo previdenciário, inusitado. E vai também levar a um acesso a direitos sociais, também previdenciários, de forma significativa. Os direitos previdenciários, nessa década, elas pulam de 44%. Direito previdenciário é o seguinte, de seguro previdenciário. 44% da PEA para 62% da PEA em 10 anos. Isso é um movimento significativo. Ou seja, em números redondos. Se você for lá nos dados da Previdência Social, em 2000, nós tínhamos 27 milhões de contribuintes declarados. Em 2010, você tem 57 milhões, de números redondos. Em uma década, você incorpora 30 milhões de trabalhadores ao chamado núcleo formal, o conceito da conceito previdenciário. Nesse mesmo período, você tem um processo de intensa aplicação dos direitos sociais no campo da previdência, assistência e seguro-desemprego, também apresenta uma trajetória de crescimento inusitado. Vamos ver depois na tabela os benefícios sociais que são monetários, que são aqueles que dão realmente cara e perfil à renda do trabalho na perspectiva da melhoria da distribuição, eles estão em forte ascensão na década, passando dos 13,5% para os 16% em 10 anos. Então, na verdade, o processo de melhoria distributiva tem efeitos virtuosos sobre o desenvolvimento, principalmente sobre os dois aspectos conceituais importantes. Um aspecto estritamente econômico é a ampliação do tamanho do mercado, porque essa base de população que entra no sistema econômico, ela tem, para usar uma expressão do economista antigo, a ideia, o Michel Kalecki, ela gasta tudo que ganha. Ao gastar tudo que ganha, você cria demanda para setores produtores de bem salário. Isso é uma característica. Como o emprego formal está sendo medido pelo conceito da Previdência Social e os direitos sociais têm um forte vínculo no salário mínimo, vejam, desses 30 milhões de trabalhadores que entraram no INSS de 2000 a 2010, 82% são até 3 salários mínimos de contribuição. Tá? E os benefícios da Seguridade Social estão fortemente concentrados no salário mínimo, acima de 2/3. Portanto, a política de valorização do salário mínimo tem uma incidência muito forte no sentido de melhorar a distribuição pessoal e, no caso, funcional da renda. Bom, há outro aspecto importante, é que esse processo de melhoria distributiva tem aquilo que o Amartya Sen chama de melhora das capacitações para gerar desempenhos, né, no sistema econômico social. Você aumenta a capacidade para gerar desempenhos, melhora as habilitações para gerar desempenhos, evidentemente não só por conta da melhoria da renda, mas por conta de um amplo espectro de possibilidades que se dá ao desenvolvimento na sociedade e na economia. Esse é o lado favorável e positivo do movimento de ampliação dos direitos sociais. Agora, veja bem, como eu coloquei, são dois aspectos independentes e com causações diferentes também, que estão em curso nesta década de 2000. O processo de ganhos de competitividade externa e o processo de ampliação de mercado por conta de melhoria na distribuição, melhoria na igualdade. Vamos ver um pouquinho quais são
os potenciais e os limites desses dois processos, e os potenciais e os limites precisam ser problematizados, não apenas colocados como algo pronto e acabado. Primeiro aspecto, que é a forte ganho de competitividade no setor externo. Esse é um processo que está, como eu disse, condicionado muito mais pelos setores credores de vantagens comparativas naturais. O setor agrícola, o setor mineral, um pouco o setor petroleiro também, que trabalha com recurso natural e tem vantagens comparativas no processo da economia mundial. Um pouco do setor serviços, que esteja ligado a turismo, de paisagem, o setor hídrico, exploração de recursos hídricos. Esse conjunto de atividades e setores produtivos encontra no crescimento da economia mundial e na expansão dos mercados mundiais de commodities na década de 2000 um espaço privilegiado. Isso é o lado positivo de expansão das exportações. O lado negativo é que, concomitante a esse processo, nós temos uma certa atrofia, quando não perda de competitividade externa, daqueles setores industriais cujo principal veículo de incremento da produtividade não é recurso natural, mas sim inovação e progresso técnico. Talvez com a clara exceção do setor petroleiro, em que a inovação e o progresso técnico que comanda o ganho de produtividade não é recurso natural, ele se aproveita do recurso natural, mas através do progresso técnico se acumula capital, gera redes de interação interindustrial, portanto, atende uma demanda de expansão. Esse segmento é, de certa forma, exceção ao conjunto de setores que está crescendo à frente dos demais. Né? Claramente, os setores que estão crescendo à frente dos demais, chamados cadeias agroindustriais do agronegócio. Aliás, é até bom a gente fazer uma qualificação assim. As cadeias agroindustriais do agronegócio, boa parte delas entram no PIB, como calculado pelo IBGE, como produto industrial. São, de fato, produção industrial, mas a competitividade industrial desse setor está muito mais ligada à matéria-prima ou produto final a que está vinculado no setor primário. Portanto, a estatística puramente setorial, muitas vezes, ela esconde um certo viés. Né? A indústria de transformação, ela pode nem ter caído tanto quanto mostra as estatísticas, mas o PIB dos setores mais dinâmicos da indústria caiu proporcionalmente muito mais. Exatamente porque esses setores que têm forte vocação com bem de capital e com inovação sofreram e sofrem um processo de perda de competitividade externa muito grande. Bom, então, o crescimento com base no aproveitamento de vantagens comparativas, ele é problemático quando se dá em concomitância à, digamos, destruição ou à decadência dos setores industriais de ponta, que é o processo que nós estamos vivendo. E se nós não resolvermos esse problema, nós vamos gerar problemas muito mais sérios para frente, que é o problema do vazamento, né, de todo o processo de expansão da renda para o setor externo via importação de produtos industriais que nós podemos perfeitamente aqui produzir. Né? Portanto, nós criamos déficit crescente na balança, nas transações correntes, necessidade de entrada líquida de capitais
e tudo isso levando a uma acumulação de situação de dependência. Então, o problema da indústria e da reativação da indústria nesse processo é crucial, portanto, não está resolvido crescimento com base em setores primários, por mais exitosos que eles possam ser do ponto de vista da competitividade externa. O segundo aspecto, eu acho que o tempo está se esgotando, eu já vou para o final aqui, para as conclusões. O segundo aspecto é relacionado ao segundo vetor, que é o vetor dos direitos sociais. Eu pediria para se colocar na tabela um pouco para a gente. Essa tabela é a única que eu apresentei, que eu sabia que o tempo era curto, mas ela tem que subir um pouco. Essa tabela mostra um pouco a participação na renda interna. A linha em vermelho é a participação de salários ordenados na renda interna. Participação de salários ordenados na renda interna, ela, de certa forma, reflete um movimento que eu já descrevi anteriormente. Você tem, na década, uma melhoria das remunerações via salário. Não é tão grande assim, ela pula de 33% para 35%, 36%, mas na realidade o desempate, ou seja, o fator de desempate realmente impacta a renda do trabalho é a evolução dos benefícios sociais monetários, que é a linha azul, que sai de 13,6% para praticamente 17% em 2009. Ainda daqui é a boa notícia. Agora, qual é a notícia que precisa ser corrigida para que essa trajetória de crescimento, com melhoria de distribuição, corrigidos os problemas da indústria, ela possa se tornar exitosa e autoalimentadora? É que a tendência dos direitos sociais, uma sociedade que se democratiza, é se universalizar. E a tendência ao se universalizar requer recursos tributários solventes desse processo, até porque direito social é direito fiscalmente oneroso. A nossa estrutura tributária, ela ainda é relativamente inimiga de um processo distributivo, no sentido de redistributivo, porque o financiamento desses direitos sociais já está muito em cima de tributos, que são tributos que pesam sobre a base da população, são tributos sobre o consumo. Tá? Então, na verdade, nós temos um processo ainda regressivo de financiamento e um processo ainda tímido para se defrontar um movimento futuro, que é o movimento de expansão de direitos sociais onerosos. Por que expansão? Porque exatamente nós temos tido, numa década precedente, um inusitado movimento de inclusão previdenciária, de inclusão dos direitos sociais, e há espaços temporais mais ou menos previsíveis, você tem o boom de demanda por benefícios. Então, pensar isso prospectivamente não é nenhum, digamos, como colocam os conservadores, não é nenhuma coisa do outro mundo, não é uma armadilha, mas é necessário criar no sistema previdenciário a ideia do fundo de reserva, para que você, mais 5 ou 10 anos, venha se socorrer de recursos para financiar esses direitos sociais que são básicos para você manter a trajetória de igualdade no crescimento. Portanto, finalizando aqui, eu diria que o crescimento nas bases em que ele vem se dando na década de 2000, para que ele tenha a capacidade de tornar esses
determinantes a que eu me referi, determinantes efetivamente eficazes, no sentido de melhorar a igualdade e de melhorar a produtividade do trabalho de forma permanente, nós temos que resolver o problema da indústria de, não no sentido de qualquer indústria, daquela indústria inovadora, daquela indústria que produz progresso técnico para o conjunto do sistema econômico, não é apenas para a indústria. Né? Em segundo lugar, nós temos que resolver o problema previsível de financiamento de longo prazo dos direitos sociais onerosos que requerem uma estrutura tributária muito mais progressiva do que a atual. Portanto, para se ter uma sociedade desenvolvida e justa, nós precisamos apontar os problemas e enfrentá-los no devido contexto, o que não vai significar nenhuma amargura para ninguém, pelo contrário, significa que você pode pensar na década seguinte com taxa de crescimento em torno de 5% ao ano e com um nível de igualdade maior, portanto, de bem-estar maior. Muito obrigado.